Quanto MXRF11 você precisa ter para receber R$ 1.500 todos os meses? Quantas cotas? Qual o valor investido? Vamos fazer tudo isso no vídeo de hoje. Eu me chamo Alberto Pompeu e a minha missão na internet é só uma: te ensinar o bom e velho feijão com arroz que funciona no mundo dos investimentos. Senhor, muito obrigado por mais esse vídeo. Obrigado por me trazer até aqui. Obrigado por tantas bênçãos. Obrigado, Senhor. Abençoa esse vídeo. Me use como servo bom e fiel para fazer sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Estaremos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Digita amém nesses comentários. Explode a energia divina. Bora iniciar. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo das pessoas que investem em fundos imobiliários ou das pessoas que não investem, são curiosas e querem conhecer. Porque quando a pessoa descobre que existe um investimento que paga dinheiro todo mês, ela pensa: será que um dia eu consigo viver disso? Hoje eu vou fazer essa conta junto com você, de forma simples, sem enrolação, sem promessa milagrosa. Vou te mostrar quantas cotas de MXRF11 seriam necessárias para buscar R$ 1.500 por mês. Quanto isso representa em dinheiro investido e, principalmente, os cuidados que você precisa ter antes de comprar qualquer fundo imobiliário. Eu já deixo muito claro, isso aqui não é recomendação de compra, é uma aula, é para você aprender a pensar como investidor. MXRF11 é um dos fundos imobiliários mais populares do Brasil. Muita gente começa nos FIIs por ele, porque a cota costuma ser acessível e porque tem um histórico bem legal de pagamentos mensais. Mas aqui já entra o primeiro ensinamento. Fundo imobiliário não é poupança, não é CDB, não é Tesouro Selic, é renda variável. A cota pode subir, pode cair, o rendimento pode mudar mês a mês. Então a pergunta certa não é só quanto eu preciso ter de MXRF11. A pergunta certa é, usando o rendimento atual como referência, quanto seria necessário hoje e quais riscos existem no meio do caminho. Vamos à nossa conta principal. O último rendimento, puxando aqui do Investidor 10, o meu site favorito de análise das ações e dos fundos imobiliários, nós temos a referência de 10 centavos por cota. Se cada cota paga 10 centavos e eu quero 1.500 por mês, a conta é muito simples. 1.500 divididos por 10 centavos dá 15 mil cotas. Usando esse rendimento como referência, você precisaria aproximadamente de 15 mil cotas de MXRF11 para receber R$ 1.500 no mês com o pagamento nesse patamar. Agora, nossa segunda conta. Quanto custa comprar 15 mil cotas? Com a cota girando em torno de R$ 9,70 a R$ 9,98, isso varia diariamente. Estamos falando de algo entre 145 mil, 150 mil investidos. Resumindo, para buscar 1.500 por mês com o MXRF11, usando 10 centavos por cota como referência, você precisaria ter cerca de 15 mil cotas, o equivalente a aproximadamente 145 mil reais. Ai, Alberto, eu sabia, eu não consigo esse dinheiro, eu sabia que investimento era só para quem tinha muito dinheiro. Para com isso! Vítimas não vencem nunca. Quem nasce grande é monstro. Foca, bota bem grande na tela, João Vitor. Foca que você pode começar com R$10. Não foca nos 150 mil. Foca nos R$10, é feijão com arroz, é simples. Muita gente olha para essa conta e pensa, então é só juntar 150 mil e colocar tudo em MXRF11 e viver feliz? Também não. Esse é o erro do investidor iniciante, querer facilidade. Querer, vou só pegar meu dinheiro aqui, vou colocar e vou correr e pronto, e acabou. Não, você não pode concentrar tudo num único ativo. Uma única fonte de renda. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. E não tenha só ovos. Quem quer viver de renda, quem quer fazer o feijão com arroz que funciona no mundo dos investimentos, precisa fazer exatamente isso. Imagina uma casa alugada. Se o inquilino atrasa, se o imóvel fica vazio, se aparece manutenção, sua renda
daquele mês já vai diminuir. Com os fundos imobiliários acontece muito parecido, só que de forma bem mais profissional e pulverizada. O fundo recebe receitas dos ativos da carteira e distribui parte desse resultado aos cotistas, eu, você. E essas receitas dependem da qualidade dos ativos, dos juros, da inflação, do crédito, da inadimplência, da gestão do mercado. Por isso que eu falo que para viver de renda, quando eu falo de viver de renda, eu não quero que você pense num único ativo, numa única ação, num único fundo imobiliário, numa única renda fixa. Eu quero que você pense na construção de uma carteira. Agora, eu quero te mostrar uma coisa que poucos vídeos por aí fazem. Comparar a MXRF11 com outros fundos imobiliários parecidos, para você entender que fundo de papel, ele não são todos iguais. Os fundos de papel, eles não são todos iguais. Se não deixou o like no vídeo ainda, deixa o like, isso me ajuda demais a disseminar a educação financeira pelo Brasil. Agradeço de coração. Muito obrigado. MXRF11 é um fundo de papel, ou seja, ele não investe em compra de prédio, não compra galpão, não compra shopping, ele investe em recebíveis imobiliários, CRIs, cotas de outros fundos e operações de crédito ligadas ao setor imobiliário. Existe outro fundo bem conhecido que também é de papel, KNCR11, da Quiné Investimentos. E olhando os dois lado a lado, você entende o que é diversificação de verdade. KNCR11 está pagando R$ 1,10 por cota, com a cota girando perto de R$ 105, R$ 107. Isso dá um dividend yield mensal aproximado de 1%. A carteira dele é bem concentrada em CRIs atrelados ao CDI, com baixo risco de crédito. E o fundo tem um dos maiores patrimônios entre os fundos imobiliários brasileiros. Já a MXRF11 tem um rendimento de 10 centavos por cota, cota perto de R$ 9,70, também entrega um dividend yield na casa de 1%. Vocês estão vendo aqui que temos um fundo imobiliário que custa R$100, outro que custa R$10. Só que a rentabilidade deles é muito parecida. Isso não tem nada a ver com caro ou barato. O caro ou barato se mede lá na análise fundamentalista no P dividido por VP. Acima de 1 está tudo bem, acima de 1,5 está caro, abaixo de 1 está barato. Então, se a cota é R$10, R$100, R$200, isso pouco importa. Só que nós temos uma composição de risco diferente. MXRF11, historicamente, aceita um pouco mais de risco no crédito da carteira, buscando um retorno um pouco mais alto em determinados momentos, enquanto KNCR11 prioriza ativos mais conservadores, atrelados ao CDI, com menor oscilação. CDI, para quem não sabe, é a famosa renda fixa, né? Tesouro Selic, CDB de um bom banco. Eu não estou dizendo que um é melhor que o outro. Estou mostrando que dois fundos de papel podem ter yields parecidos e ainda ter perfis de risco bem diferentes. É por isso que diversificar dentro da própria classe de fundos imobiliários já é uma camada de proteção. Misturar fundo de papel mais conservador com fundo equilibrado, isso pode ser uma boa. Mas eu, Alberto, prefiro um de papel, um de shopping, um de galpão, um de laje corporativa. Não tem muito segredo, é o quê? É o nosso bom e velho feijão com arroz que funciona. MXRF11 versus o Tesouro Selic. Agora vem a comparação que todo investidor iniciante deveria fazer antes de sair comprando na doida. Vamos usar a Selic atual, tá 14,25% ao ano. Fazendo uma conversão ao mês, já descontando o imposto, dá 1,12% ao mês, livre de risco de crédito privado e com a garantia do Tesouro Nacional. Olhando só esse número, parece que o Tesouro Selic ganha do MXRF11 e do KNCR11. Só que tem duas coisas que essa conta simples ela não mostra. A primeira, como eu te falei, o imposto de renda no Tesouro Selic. Isso já vai comer uma parte do teu rendimento. A segunda coisa é o motivo de você estar investindo. Tesouro Selic é o lugar da reserva de emergência, da reserva de oportunidade, algo se você precisa rápido. Os fundos imobiliários são para quem já tem essa base pronta e quer buscar uma renda mensal maior, aceitando que o preço da cota pode variar. É a diversificação. As pessoas querem muito Tesouro Selic ou MXRF11. E por que não ter os dois? E, na verdade, o correto é ter os dois. Correto é ter os dois. Tesouro Selic te protege
MXRF11 tanto te protege quanto bota dinheiro no seu bolso vindo dos imóveis todos os meses. Antes de ir para o caminho que eu considero melhor, deixa eu te mostrar os erros que eu mais vejo quem busca esse tipo de renda cometer. Presta atenção, porque é bem provável que talvez você já tenha cometido ou esteja um risco de cometer. Primeiro erro é entrar tudo de uma vez. A pessoa junta dinheiro, vê a conta que eu fiz e simplesmente, bum, joga tudo em apenas um fundo imobiliário. Se a cota cair, acontecer um problema no mercado, acabou. Segundo erro é confundir rendimento atual com rendimento garantido. Nós estamos estudando do que foi para trás. O fundo imobiliário pagou 10 centavos. Mas no próximo mês pode cair para 7, pode cair para 5. Quem monta o orçamento da casa contando exatamente com aquele valor corre o risco de ficar no aperto se o rendimento cair. Terceiro, comparar apenas o dividend yield. Esse erro aqui o povo comete demais nos fundos imobiliários. Olha só para o yield, olha só quanto está pagando de dividendo. Olha só para o aluguel mensal. Não pode ser, tem que olhar a saúde daquele fundo imobiliário, tem que olhar o patrimônio líquido, tem que olhar o P dividido por VP. Tem muitos pontos que devem ser considerados. O quinto erro e talvez o mais silencioso de todos. Mas antes eu te convido, toca no link que está aqui. Primeiro link. Quero te convidar a participar de uma aula às 8 horas da noite, horário de Brasília. Quero te ensinar a fórmula dos investimentos. Nós estamos falando sobre fundos imobiliários, mas lá eu vou falar de renda fixa, eu vou falar de ação, mercado americano, mostrar na prática como fazer esses investimentos. Aula online, ao vivo, única, sem enchimento de linguiça e gratuita. O link para você participar gratuitamente da aula está aqui, ó, na descrição desse vídeo. Entra lá, você não vai se arrepender. Quinto erro silencioso é parar de aportar assim que bate uma meta. Nunca preparar. Faça chuva, faça sol, presidente A, presidente B, o feijão com arroz tem que ser mantido. Boas ações, bons fundos imobiliários, uma boa renda fixa, um bom mercado americano. Repete esse processo todos os meses. Não concentre todos os ovos na mesma cesta. Trabalhe, faça sobrar dinheiro, invista em boas ações, bons fundos imobiliários, uma boa renda fixa, um bom mercado americano. Pega os dividendos que os fundos imobiliários pagam, que as ações pagam, e reinvista dentro do seu patrimônio. Resumindo, usando R$10 por cota como referência, seriam necessárias cerca de 15 mil cotas de MXRF11 para buscar 1.500 por mês. Com a cota entre R$ 9,70 e R$ 9,98. Isso representa algo entre 145 mil e 150 mil reais. Mas não transforme essa conta em ordem de compra. Use a conta como educação financeira, como aprendizado. Estude o fundo, leia os relatórios, entenda, compare com outros fundos imobiliários. Veja se faz sentido para o seu perfil e, principalmente, diversifique. O investidor inteligente não depende de um único ativo. Ele constrói uma máquina de renda com várias peças. É a estratégia do nosso bom e velho feijão com arroz que funciona. Não esquece de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e, claro, pegar sua vaga para a nossa aula única que acontece da Fórmula dos Investimentos, às 8 horas, horário de Brasília. Toca na descrição e tenha maiores informações. Entre no nosso grupo VIP, por lá vou trazer o dia, os horários certinhos e o link para acessar gratuitamente, tá bom? Esperando, hein? Bora!